Oi, gente, estamos aqui para mais uma live de estudos bíblicos, dando sequência à introdução ao Antigo Testamento. Na verdade, uma passada, né, sobre os livros do Antigo Testamento. E hoje é uma tripla, uma trinca. São 3 livros juntos: Naum, Abacuque e Sofonias. E vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos orar? Senhor, nos abençoa ao longo dessa jornada nossa hoje. Abre os nossos olhos, nos dá entendimento, nos revela e nos edifica, Senhor, através da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, vamos lá ao profeta, começando com o profeta Naum. Não sei se você já leu o livro do profeta Naum. Eu acho que não. É um livro pequenininho assim, pequeno, mas tem bastante coisa interessante para nós estudarmos, né? Então acho que vai ser legal. O nome do profeta, Naum, significa consolação, conforto, compaixão. E diferentemente da maioria dos profetas, que sempre foram levantados por Deus para exortar a nação, seja de Israel ou seja de Judá, então os profetas eram levantados por Deus e eles falavam para o povo de Deus. Naum não. Naum é levantado por Deus, mas a profecia dele não é contra Israel ou Judá, é contra o Império Assírio. Olha só, um profeta de Deus que vai profetizar para uma nação ímpia, especificamente contra a capital do Império Assírio, que é chamada de Nínive. Nínive você deve conhecer bastante, porque Nínive é a cidade para onde Deus envia um outro profeta que a gente não estudou ainda, chamado Jonas. Jonas teria que ir para Nínive pregar para aquela cidade. A gente vai ver Jonas talvez a semana que vem. São 2 profetas, tanto Jonas quanto Naum, que não são enviados para profetizar ao povo de Deus, mas a uma nação estrangeira. E o tom do livro de Naum é bastante severo. É um livro muito duro, assim, bem interessante. Para Naum, o Deus, o Yahvé, é um guerreiro divino. Mas ao mesmo tempo que para Naum Deus é um guerreiro, e Naum retrata isso bastante, a, a sua veia literária, assim, né? Ela mostra muito a questão da guerra. Para Naum, Deus também é um Deus bom. Ele é um Deus presente no dia da angústia. Ele é um Deus que conhece aqueles que nele se refugiam. Então, ele é um Deus que se levanta guerreiro contra a nação da Síria e um Deus que se levanta como um refúgio para o seu povo, para aqueles que nele confiam. Então, é um livro que, para o povo que se via debaixo de uma opressão da Assíria já há bastante tempo, ouvir essas palavras da boca de Naum de que Deus se levantaria contra a Síria e seria conforto, consolo, proteção, refúgio para o povo de Deus, isso é reconfortante, né? Vou ler com vocês Naum capítulo 1, os versículos de 2 a 8, para você ter uma ideia assim desse Deus que Naum está mostrando para a gente. Naum capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Olha que interessante essa linguagem, né, do profeta. O caminho de Deus está no meio da tormenta, do vendaval, da tempestade. É lá que Deus está andando. E as nuvens do céu são, na verdade, a poeira dos pés de Deus se movendo sobre esse caos, né, dos céus. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os ricos se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem
e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Os judeus que leram esse livro de Naum, lá no século 7 a.C., como a gente falou agora há pouco, os primeiros, né, os leitores originais que pegaram esse material em meio a toda a opressão que a Síria vinha impondo tanto ao norte quanto ao sul, e de repente eles ouvem pela boca de um profeta de Deus que Deus vai se levantar contra Nínive, contra o Império Assírio, como um Deus guerreiro, e vai vingar esses anos de opressão. Essa palavra, eu acho que era uma palavra que já estava assim há muito tempo aguardada, né? Pô, até que enfim, né? Deus vai se levantar contra a Assíria e, e agora Deus vai agir contra eles. Então, e também não só o aspecto de que Deus vai vingar a Assíria, mas o aspecto de que Deus vai ser, ou será, né, um refúgio para aqueles que nele confiam. E aí, quando a gente olha Naum e faz um paralelo de Naum com o Novo Testamento, quando a gente olha para Naum com os olhos do Novo Testamento, a gente invariavelmente é levado até Apocalipse, que retrata esse Deus do Antigo Testamento guerreiro, né? Na pena e na escrita de Naum. Lá em Apocalipse é o Cristo que se levanta contra Satanás e contra os seus exércitos para ser o vencedor e consumar, né, a sua vitória sobre o mal lá na batalha final. Então hoje, apesar de Nínive já não existir mais, sempre que a gente olha para Naum e para o seu texto, a gente vai se lembrar que há um Deus que, assim como se levantou nos dias de Naum para destruir o mal, há um Deus também velando pelo seu povo e que nos últimos tempos há de se levantar também para vingar o mal, e nós teremos nele refúgio e fortaleza. Então, o livro de Naum, a gente consegue fazer esse paralelo com as palavras de Apocalipse. E em Apocalipse também a gente tem a figura de uma guerra imensa, a batalha do Armagedon, do bem contra o mal. Então, é esse mesmo Deus guerreiro que Naum descreve há de se manifestar nos últimos tempos em favor do seu povo. Muito, de muito conforto as palavras de Naum. Na mesma esteira de Naum, a gente tem o livro do profeta Abacuque. Só lembrando que esses três profetas, Naum, Abacuque e Sofonias, que a gente vai falar daqui a pouquinho, os três são profetas que falam antes do exílio da Babilônia. Então, quer seja já no final do período do Império do Norte ou no final do Império do Sul, mas os três estão falando antes do período do exílio. Eu estou passando todos os profetas pré-exílicos na frente, para depois a gente falar sobre os profetas do pós-exílio. E a gente vai falar isso aqui mais para frente, né? Mas estou encerrando os, os profetas todos que falaram antes do exílio. Pois bem, passando na 1, a gente fala de Abacuque, que o livro foi escrito quando o império da Babilônia começou a crescer. Aqui há uma questão interessante, tá? Só para a gente pensar assim, para a gente saber. O Império Assírio foi um grande império. A gente
A gente vê isso na história. Ao longo da história do mundo, a gente sempre vê essa disputa de grandes reinos se levantando para conquistar grandes impérios. Isso aí por toda a história da humanidade. E não foi diferente nos dias da Bíblia. E nos dias da Bíblia, lá no Oriente Médio, você tinha essa questão da Assíria como uma grande nação conquistando povos ao redor e imprimindo a esses povos impostos e jugo e opressão e muita coisa. E o Império Assírio foi um grande império, chegando até a conquistar o Egito. É uma coisa bastante grande para a gente pensar. E a Babilônia era um vassalo da Síria. A Síria era o suzerano, o senhor, e a Babilônia era um vassalo, era um povo dominado, que pagava tributo e imposto à Síria. O que acontece é que o rei da Síria, próximo da sua morte, ele deixa um dos filhos como responsável pelo império da Assíria e coloca o outro filho como imperador na Babilônia. Não deu certo. Não deu certo porque os dois irmãos entraram em pé de guerra, Babilônia contra a Síria. Nessa guerra entre os dois irmãos, a Assíria vence, mas o custo da batalha foi muito alto e a Assíria entra num processo de decadência, porque a capital Nínive fora muito destruída e, e a Síria havia perdido muito das suas conquistas. E aí então o Império Babilônico começa a crescer e se torna o próximo império daquela região. E interessante que Abacuque ele está sendo escrito exatamente nesse período em que o Império Caldeu ou Babilônico está crescendo. O Reino do Norte, as 10 tribos, são destruídas pela Síria. E o Reino do Sul, as 2 tribos que sobram, Judá e Benjamim, são destruídos pelo Império Babilônico. Muita gente acredita, muitos estudiosos, que Abacuque era um profeta do culto. O que é um profeta do culto? Não era um profeta assim que vem do nada. Há vários profetas que vieram do nada. Deus chama o cara e ele faz dele um profeta. Mas o Abacuque era um profeta do culto. Era um profeta que se alimentava das ofertas, que estava dentro do culto da nação. Ele profetizava dentro da estrutura litúrgica da religião de Israel e de Judá. E quando a gente lê Abacuque, a gente percebe que tem no livro de Abacuque muito lamento. A gente vê bastante lamento no livro dos Salmos. Em Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, há elementos musicais nessa escrita. E tudo isso sugere que esse livro era usado liturgicamente, era usado nos cultos. Então é um profeta que vive dentro, não sei se esse é um termo muito bom, mas vive dentro da elite da nação, né? E aí tem uma coisa interessante assim, Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É isso que Abacuque diz. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A questão de Abacuque é: Deus é um Deus soberano, Deus é Senhor sobre tudo, toda a terra deve se calar diante dele, mas ao mesmo tempo que Deus é esse Senhor tão soberano, o mal existe. A maldade reina no meio da nação de Judá. A injustiça, a violência. E a pergunta de Abacuque no seu livro é a pergunta que não quer calar até hoje. Nos dias de Abacuque já era uma pergunta antiga, hoje mais antiga ainda, porque a pergunta insiste em bater nos nossos ouvidos. Por que o mal prospera? Essa é a pergunta de Abacuque. Porque Deus, sendo um Deus tão soberano, diante do qual toda a terra deve se calar,
porque o mal prospera. Porque Deus não acaba com o mal. Então o livro de Abacuque é um livro de muitas perguntas, de um profeta que questiona a Deus. E é um questionamento sincero, não é um questionamento incrédulo. É um questionamento sincero de alguém que crê em Deus, de alguém que tem Deus como Senhor, como Rei soberano, mas que olha para a sua volta e fala: Senhor, por quê? Né? O que está acontecendo? E aí, diante das perguntas de Abacuque para Deus, Deus se manifesta e ele vai julgar a maldade de Judá, a injustiça, a idolatria. Só que Deus vai julgar essa maldade levantando os caldeus, que são os babilônios, que avançarão com destruição e morte. Deus trará julgamento sobre essa nação ímpia com um mal maior do que aquele mal que a nação tem feito, a nação de Judá. Aí o Abacuque fala assim: mas Senhor, o ímpio vai continuar prosperando, porque o Senhor vai levantar a Babilônia para exercer juízo sobre Judá, porque a gente está vivendo um tempo de impiedade. Mas o Senhor percebe que os babilônios vão ser tão ou mais ímpios do que a gente tem sido? Então, muitos estudiosos olham para o texto de Abacuque e compara esse texto com as queixas de Abacuque, com as perguntas de Abacuque sobre a prosperidade dos ímpios e o sofrimento do justo, ao livro de Jó. Porque Jó também tem esse questionamento durante todo o livro. A gente vai ver Jó aqui. Jó é incrível. Como assim? Como é que o mal prospera? Como é que eu estou passando por essa situação sendo justo? Por, por quê? Né? Aquela pergunta que Abacuque faz, a pergunta que Jó faz, a pergunta que muita gente faz hoje. A questão é que Deus ensina Abacuque, assim como Jó também aprendeu, né? Que apesar das condições contrárias ao nosso redor, nós devemos continuar acreditando. É isso que Abacuque diz. É isso que Abacuque nos ensina. Em Abacuque capítulo 2, versículo 4, fala assim: o ímpio, escreva aí, diz o texto, né? O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo, Sadak, no hebraico, viverá, ou seja, nos dias em que Abacuque está escrevendo isso, viver naqueles dias subentende-se sobreviver a essa força dos caldeus, dos babilônios vindo contra Judá. Então o justo vai viver, ele vai ser poupado de alguma maneira. O justo viverá pela sua fidelidade, disse Abacuque. E fidelidade aqui é uma característica. No texto grego, fé e fidelidade se misturam como sinônimos, têm origem na mesma palavra, na verdade. Mas aqui, no Antigo Testamento e nas palavras de Abacuque, é a fidelidade à lei de Moisés. Então, aquele que se mantiver fiel à lei de Moisés, apesar de todo o juízo que virá sobre a nação, ele vai sobreviver. O justo vai viver por causa da sua fidelidade à lei. É isso que Abacuque está dizendo. Só que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 17, vai dizer assim para a gente: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha aí, Paulo, lá no Novo Testamento, citando Abacuque, lá do Velho Testamento, com algumas particularidades. Para Paulo, quem é o justo? É aquele que foi justificado por Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Para Paulo, o que é viverá? Não é só o aspecto da nossa vida aqui, mas o aspecto de que essa vida que a gente vive aqui é a vida que Cristo nos deu, e é com essa vida que Cristo nos dá que nós vamos
ressuscitar para uma nova vida. Vamos sobreviver ao pecado. Se lá em Abacuque eles sobreviveriam aos caldeus, nós em Cristo sobreviveremos ao juízo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o justo que foi justificado por Cristo viverá pela fé. Só que a fé para Paulo não é a obediência à lei de Moisés. É a fé pistis, é a fé interiorizada, é a fé no Cristo, é a fé na promessa, é a fé na nova aliança, é a fé na ressurreição de Cristo dentre os mortos, a fé no Cristo como o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, Paulo se vale das palavras de Abacuque, mas essas palavras agora são renovadas pela nova aliança. E sim, nós sobreviveremos pela fé. É pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós avançamos. A fé no Cristo, a fé na promessa de Deus de vida eterna, a fé de que o sangue do Cordeiro realmente haverá de nos livrar do dia mau, do dia da vingança, do dia do juízo. E nós então, num abrir e fechar de olhos, estaremos com o Senhor na glória. E aí tem um texto muito conhecido de Abacuque, que é incrível e que todo mundo conhece. Eu vou até colocar o texto aqui na, na Bíblia para a gente dar uma olhada, porque eu acho que é o. Como é que eu vou falar? É o suprassumo assim da mensagem de Abacuque, lá no capítulo 3. Se você tiver uma Bíblia aí na sua mão e quiser abri-la, eu aconselho você a fazer isso. Abacuque capítulo 3 já é o finalzinho das palavras de Abacuque, e ele vai falar. Já virou música na boca do Fernandinho, virou música na boca do Estênio Márcios e tudo mais, né? Abacuque capítulo 3, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ou seja, ainda que tudo ao meu redor esteja numa completa destruição, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Essa é a mensagem de Abacuque. Diante de muitas perguntas de Abacuque, diante da prosperidade do mal e diante do fato de que enquanto o mal prospera, parece que Deus não está ouvindo e não está fazendo nada, Abacuque vai aprendendo que ele precisa confiar em Deus, porque é assim que ele vai viver. É na fé, na confiança em Deus que o ser humano vai vencer todas as demandas. No caso de Abacuque, é na fidelidade à lei que aquele povo iria sobreviver aos caldeus, aos babilônicos. No nosso caso, é a nossa fé em Cristo que vai nos fazer vencer o pecado e a morte para vivermos a eternidade com o Senhor. Então, apesar de todas as circunstâncias, é a fé que nos mantém de pé. É a fé que alimenta a nossa esperança. Né? É a fé que nos faz levantar todo dia e dizer: vamos, porque Deus é conosco. O nosso lamento que vem e que acontece, tem dia que nós lamentamos, o nosso lamento se encontra com o louvor, né? Com a adoração, quando nós nos voltamos para Deus e reconhecemos que apesar de tudo Deus continua sendo bom,
Deus continua sendo Deus e a sua misericórdia continua se renovando sobre nós a cada manhã. O nosso louvor não desemboca na murmuração, sabe? O nosso lamento não desemboca na murmuração. O nosso lamento desemboca na adoração e no louvor a Deus. E é a fé quem nos leva até lá. E aí, por fim, o último livro dessa trinca que a gente está vendo hoje é o livro do profeta Sofonias. Yahvé protege. Sofonias significa Yahvé protege. E Sofonias também cresceu nos anos da apostasia e da opressão da Assíria, durante os reinados de Manassés e de Amon, lá no Reino do Norte. Lá Sofonias está crescendo enquanto está vendo a apostasia do povo. O povo está se desviando de Deus e ele está vendo a Síria crescendo. Né? Se a gente colocasse os livros proféticos em ordem, o Sofonias ia estar entre Isaías e Jeremias. Na verdade, ele está lá na frente, né? Mas na sequência dos livros, se eles fossem colocados em ordem cronológica, o Sofonias ia estar entre Isaías e entre Jeremias. É a pregação de Sofonias que dá apoio a Jeremias. E quando ambos estão profetizando, e o rei Josias, lá no sul, acaba promovendo uma grande reforma espiritual no meio da nação. As narrativas de Sofonias das práticas idólatras da nação de Judá e de Jerusalém dão sinais para a gente que o Sofonias está pregando antes do Josias ter feito a reforma. Porque quando Josias assume como rei e ele começa a reformar espiritualmente a nação, então a nação vive um tempo de busca a Deus, de arrependimento, de quebrantamento e tudo mais. Mas como as palavras de Sofonias são assim impressionantes, como ele é específico ao narrar as práticas idólatras da nação, a gente deduz que ele está profetizando antes que Josias fizesse as reformas todas no meio do povo. O centro do interesse da palavra de Sofonias é Jerusalém. E um tema forte em Sofonias é o dia do Senhor, é o juízo, é o dia da vingança. Quando a gente pega Sofonias capítulo 1, a partir do versículo 14, eu eliminei aqui alguns pedaços do texto só para a gente ter uma ideia. Assim, está perto o grande dia do Senhor. Sofonias 1, a partir do verso 14. Está perto o grande dia do Senhor. O dia do Senhor é amargo. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e dia de desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta. É assim que o profeta fala sobre o dia do Senhor, da vingança, da ira, do juízo. Então, Sofonias tem esse tema do o dia do Senhor como um negócio forte. Mas assim como Sofonias profetiza o dia do Senhor, da vingança, do castigo, assim também Sofonias fala sobre a restauração. E ele deixa claro que o julgamento divino não é apenas uma punição, ele tem um aspecto corretivo. Quando as nações tiverem sido castigadas, elas vão invocar o nome do Senhor com lábios puros e vão servir a Deus de coração. O profeta vai falar de um remanescente humilde, pequeno, mas fiel, que vai sobreviver em Judá, para substituir aqueles líderes cujo orgulho lhes serviu como armadilha, sabe? Aquela liderança idólatra, cheia de orgulho e que foi vingada por Deus, vai ser substituída por um remanescente humilde, fiel. Acima de tudo,
Sofonias vai dizer para a gente que Deus vai habitar no meio do seu povo, que Deus vai consertar os erros do passado, que Deus vai levantar o humilde, o aleijado, o, o pobre, sabe? Essas palavras de Sofonias, elas vão encontrar um paralelo grande com o Novo Testamento. Até a repetição das palavras de Cristo quando lê o profeta Isaías. E Cristo vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou para pregar o evangelho aos pobres, para fazer justiça e declarar o ano aceitável do Senhor, me enviou aos humildes. Então, essas palavras de Sofonias, elas vão ecoar depois lá no Novo Testamento. Então, depois de todo o juízo que Deus e toda a punição que Deus impõe a um povo que se desvia dele, que não se arrepende e que faz isso ano após ano, década após década, século após século, então Jesus Cristo vem dizer assim que agora é o ano aceitável do Senhor. E é como se a gente agora vivesse um hiato, um espaço. Porque é o ano aceitável do Senhor, o juízo e a vingança foram tiradas. E somente lá no final dos tempos é que esse juízo voltará. E o joio será separado do trigo. E os salvos reinarão com Cristo. Mas durante esse período, e é o período que a gente está vivendo hoje, que se inicia com Cristo, Jesus mesmo diz: hoje é o ano aceitável do Senhor. Então é um remanescente humilde que vai sobreviver. Mas Deus vai consertar e vai levantar os humildes, os pobres, os aleijados, os quebrantados. Deus vai levantar esse povo e vai salvá-lo. Muito bacana as palavras do profeta Sofonias. Se você tiver curiosidade, aconselho você a uma leitura Naum, Abacuque, Sofonias. São livros pequenos. E a partir desse bate-papo que a gente teve aqui, eu acho que você pode fazer uma leitura bastante interessante desses 3 livros. Que Deus nos abençoe. A gente volta semana que vem com mais um bate-papo. E hoje a gente está sem perguntas e sem o chat. Se houver qualquer dúvida, você anota a pergunta pelo WhatsApp ou manda semana que vem. Eu vou derrubar aqui a nossa transmissão. Que Deus te abençoe e a gente se encontra terça-feira que vem. Grande abraço.